E aí, essa sensação de correr, correr e não sair do lugar, de olhar para o galho e ele parecer cada vez mais alto, se isso soar familiar, saiba que o problema não é com você, meu caro macaco. A real é que o ano de 2025 se consolidou como um dos piores momentos das últimas décadas para tentar essa escalada. Então, bora investigar o que está acontecendo na nossa floresta. E o ponto é exatamente esse aqui. Não é uma falha sua. Não é que você não guardou bananas o suficiente. O que está rolando é um movimento que está sacudindo a floresta inteira. A macacada da classe média, que já vivia fazendo malabarismo com as bananas para pagar as contas, a escola dos macaquinhos, a comida, simplesmente foi empurrada para fora desse galho. Não dá mais para alcançar. Beleza. Chega de papo furado e vamos ao que interessa. As bananas. Ou melhor, os números. O que a gente está vendo acontecer é uma desconexão, um abismo, entre o preço dos ninhos e o tanto de banana que entra no cesto do macaco trabalhador. Até ter uma ideia, nos últimos 5 anos, o preço médio de um ninho aqui na floresta Tupiniquim subiu, se liga, mais de 34%. É uma subida surreal que bagunçou completamente o tabuleiro do jogo. E agora vinha o soco no estômago. No mesmo período em que os ninhos ficaram 34% mais caros, a renda média do macaco trabalhador cresceu só isso aí, 2,75%. Pois é, a conta simplesmente não fecha, não tem como fechar. E quando a gente coloca isso num gráfico, a coisa fica ainda mais clara. Olha só o tamanho desse buraco. De um lado, o preço dos ninhos subindo que nem um foguete. Do outro, a nossa renda se arrastando no chão da floresta. Essa é a maior diferença que a gente já viu entre o aumento dos preços e o da renda desde 2017. É um verdadeiro abismo que engoliu o nosso poder de compra de vez. E como se o preço do ninho nas alturas já não fosse problema suficiente, ainda tem a outra metade do pesadelo. O custo para pegar a banana emprestada disparou. O aperto do banco predador, sabe, para tentar controlar a febre de preços na floresta, a tal da inflação, ficou muito, mas muito mais forte. Olha só que absurdo! Lá em 2020, a gente conseguia pegar banana emprestada com juros de mais ou menos 7,94%. Hoje está batendo na casa dos 12%. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a parcela do financiamento, aquela que a gente paga todo mês, ficou 60% mais cara. É como tentar nadar contra uma correnteza que só fica mais forte. Mas calma, respira fundo, porque a história não é só desgraça. A floresta é sábia e ela nos ensina que tudo, absolutamente tudo, funciona em ciclos. Se a gente olhar um pouquinho para trás, vai ver que já existiram momentos bons, momentos em que o galho dava mais baixo. E se eles já existiram, eles podem voltar a existir. Esse exemplo aqui deixa tudo preto no branco. Pensa num ninho que em 2020 custava 500 mil bananas. Para comprar, a família de macacos precisava juntar umas 11.700 bananas por mês. Hoje, esse mesmo ninho, igualzinho, custa 672 mil bananas. E a renda necessária para encarar o financiamento saltou para 18.700 bananas por mês. E essa é a frase que resume a ópera. A compra de um ninho decente deixou de ser um sonho da classe média para virar uma realidade possível só para a elite da floresta. Só para o topo da cadeia alimentar. Certo, eu sei, o cenário parece desolador, mas é justamente na seca, quando a floresta parece mais escura, que o macaco sábio não se desespera. Ele afia as garras e prepara a estratégia. Então, a partir de agora, a gente vai parar de olhar para o problema e focar na única coisa que importa, a solução. Paciência e estratégia, meus amigos, são as armas mais poderosas que a gente tem. A sacada aqui é genial. É transformar a espera, que para muito macaco é sinal de fracasso, na nossa maior arma. É uma escolha, uma estratégia. Em vez de se pendurar num galho fraco, se afogando em dívida, o macaco esperto faz o quê? Ele junta bananas. Ele planta sementes em vários lugares. Ele estuda o terreno. E ele espera pacientemente o momento certo para dar o bote e pegar o melhor galho. Ok, mas como fazer isso na prática? O segredo é fazer aquele cesto de bananas que a gente já tem trabalhar pra gente. Fazer ele crescer sozinho, enquanto o mercado de ninhos não fica mais amigável. A ideia é parar de cavar um buraco só e começar a plantar em vários outros terrenos, para colher um cacho muito maior lá na frente. Diversificar, gente, é exatamente isso. É como plantar sementes em cantos diferentes da floresta. Algumas sementes, como as de ações, podem virar árvores gigantescas, mas elas balançam mais com o vento, sabe? Outras, como as da renda fixa, são como arbustos, menores talvez, mas muito mais firmes e seguros.
O macaco inteligente planta um pouco de cada. Assim, não importa se vem sol ou chuva, a colheita no futuro está garantida. E toda essa estratégia se baseia nesse conceito aqui, que é fundamental. A economia da floresta, assim como a própria natureza, funciona em ciclos. Tem a época da seca e tem a época da chuva. Entender que o tempo ruim de hoje é passageiro é o primeiro e mais importante passo para a gente se preparar de verdade para o tempo bom, que inevitavelmente vai chegar. E olhando para o futuro, o que os macacos analistas dizem? Muitos acreditam que a próxima estação das chuvas, a próxima janela de oportunidade para comprar um ninho, deve se abrir ali entre 2029 e 2031. E o que isso significa? Significa que os próximos anos não são de desistência. Pelo contrário, são anos de preparação intensa. A hora de juntar banana é agora. E essa frase, para mim, muda tudo. Ela redefine o objetivo. A meta não é só ter um ninho, é conquistar esse ninho com inteligência, com estratégia, sem virar um escravo das bananas que deve. O ninho tem que ser a recompensa pela disciplina, e não uma gaiola de ouro. No fim das contas, um macaco que entende os ciclos para de se comparar com o vizinho que trocou de galho. Ele começa a construir a própria história. Ele planta na seca, porque ele sabe que vai colher com abundância quando a chuva voltar. A verdadeira independência não é ter o ninho mais chique da floresta, mas sim ser dono do próprio galho. O galho onde se escolhe descansar em paz. E essa, meus amigos, essa é a maior de todas as conquistas.